O arrebatamento. Esqueça tudo o que te disseram até agora. O arrebatamento é um dos eventos mais incompreendidos nas profecias cristãs. Por décadas, crentes têm sido alimentados com imagens de caos, medo e especulações, criando confusão e até mesmo pavor nas almas. Mas a verdade é muito mais simples, reconfortante e poderosa do que a cultura popular nos faz acreditar. A Bíblia, não filmes ou ensinamentos sensacionalistas, revela o arrebatamento como uma promessa de esperança, uma intervenção divina, onde Jesus Cristo pessoalmente vem buscar seus fiéis. É um evento planejado por Deus para reunir seu povo, recompensar sua fé e trazer uma resolução santa e justa para a jornada espiritual da sua igreja. Imagine-se na fronteira da eternidade, sabendo que se aproxima o momento em que aqueles que pertencem a Cristo serão chamados, transformados e elevados para encontrá-lo nos ares. Esta não é uma história de pânico ou incerteza. É uma garantia divina de que Deus preparou um caminho para seus filhos, e nada, nem mesmo o caos de um mundo caído, pode impedir seu plano perfeito. As Escrituras delineiam com clareza o que acontecerá, quem será levado e a incrível glória deste evento. Passagens como 1 Tessalonicenses 4:16-17, João 14:1-3 e Apocalipse 3:10 fornecem clareza e certeza para aqueles dispostos a olhar além dos mitos culturais e focar na palavra de Deus. Nesta mensagem, vamos descobrir a realidade bíblica do arrebatamento, dissecando equívocos, explorando seu momento, identificando quem será reunido e revelando o que acontece durante este evento monumental. Você compreenderá a esperança que ele traz, a preparação que exige e a prontidão espiritual que Deus nos chama a cultivar diariamente. Esqueça o que lhe foi dito anteriormente, porque o arrebatamento, conforme a Bíblia o descreve, é uma profunda promessa de conforto, recompensa e vitória divina para todos que permanecem fiéis a Jesus. Ao final deste ensinamento, você verá o arrebatamento não como uma profecia distante e assustadora, mas como uma garantia tangível do amor, poder e fidelidade de Deus para com sua igreja. O arrebatamento definido. Compreendendo a base escriturística, o arrebatamento é um dos eventos mais inspiradores descritos nas Escrituras. No entanto, frequentemente é obscurecido por incompreensões. Muitas pessoas imaginam cenas caóticas, desaparecimentos dramáticos e confusão generalizada. Mas a Bíblia pinta um quadro que é ao mesmo tempo claro e reconfortante para os crentes. Em sua essência, o arrebatamento é o momento em que Jesus Cristo pessoalmente vem reunir sua igreja, chamando seus seguidores fiéis para estarem com ele eternamente. Não é a segunda vinda em seu contexto pleno de julgamento, nem é um espetáculo apocalíptico destinado a aterrorizar. Em vez disso, é um ato de amor divino, um cumprimento de promessas e a suprema confirmação da fé. Passagens bíblicas como 1 Tessalonicenses 4:16-17 tornam esta realidade inconfundivelmente clara, pois o próprio Senhor descerá dos céus com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o soar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta passagem enfatiza a natureza ordenada e intencional do evento. Ela assegura aos crentes que nada é deixado ao caos, confusão ou medo. Aqueles que pertencem a Jesus são chamados por Ele, unidos a Ele e transformados num instante, marcando o cumprimento de suas promessas. Compreender o arrebatamento também requer distingui-lo da segunda vinda e da tribulação. A segunda vinda ocorre quando Jesus retorna para julgar o mundo e estabelecer seu reino milenar, um evento caracterizado pela autoridade divina, confronto com o mal e o estabelecimento final da justiça. O arrebatamento, em contraste, é especificamente a reunião da igreja, a noiva de Cristo removida do mundo antes ou durante a tribulação, dependendo da interpretação adotada. As Escrituras esclarecem que o arrebatamento é um momento de esperança e expectativa para os crentes, não um período de julgamento. Muitos equívocos surgem de representações culturais, filmes e ensinamentos sensacionalistas que frequentemente retratam o arrebatamento como súbito, caótico ou assustador. No entanto, o relato bíblico enfatiza paz, ordem divina e preparação.
João 14, 1, 3 reforça este conforto. Jesus assegura a seus seguidores que ele vai preparar um lugar para eles e um dia retornará para levá-los consigo. Esta é uma promessa enraizada no amor, não no medo. Os crentes podem descansar na certeza de que o arrebatamento não é apenas real, mas intencional, orquestrado por Deus para a segurança, recompensa e comunhão eterna de seu povo. Outro aspecto crucial para compreender o arrebatamento é reconhecer a transformação que ocorre. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e os vivos são arrebatados juntamente com eles. Naquele momento, os crentes recebem corpos glorificados, imperecíveis e imortais, livres de sofrimento, decadência ou limitação. Isto demonstra o poder radical de Deus para transformar e aperfeiçoar seus seguidores, preparando-os para a eternidade. Também enfatiza a esperança da vitória sobre a morte, uma promessa que tem profundas implicações para a fé, perseverança e prontidão espiritual. O arrebatamento, biblicamente preciso, é um evento divino meticulosamente planejado. Não é especulativo nem sensacionalista. É uma revelação da fidelidade de Deus e seu plano supremo para a sua igreja. Ao focar nas Escrituras em vez de especulações, os crentes ganham clareza, tranquilidade e motivação para viver fielmente. Compreender o arrebatamento permite aos cristãos cultivar esperança, antecipar o retorno de Cristo e preparar-se espiritualmente para um futuro que é certo, glorioso e eterno. Em resumo, o arrebatamento definido na Bíblia é a reunião dos fiéis de Cristo, a transformação dos crentes e o cumprimento das promessas de Deus. É um evento marcado pela ordem divina, amor e esperança, contrastando nitidamente com representações culturais equivocadas. Reconhecer esta verdade capacita os crentes a viverem com expectativa, alegria e prontidão espiritual, sabendo que a promessa do Senhor será cumprida exatamente como ele falou, o momento do arrebatamento. Quando acontecerá? Um dos aspectos mais debatidos sobre o arrebatamento é o seu momento. Surgem questões. Ocorrerá antes, durante ou após a tribulação? Quando Jesus retornará para chamar sua igreja? As Escrituras fornecem discernimentos, embora nem sempre satisfaçam a curiosidade humana por datas exatas. Em vez disso, enfatizam prontidão, fidelidade e confiança no tempo perfeito de Deus. Os crentes são chamados não a especular excessivamente, mas a preparar-se espiritualmente, sabendo que o plano de Deus se desdobra com precisão além da compreensão humana. Pistas bíblicas sugerem que o momento do arrebatamento está intrinsecamente ligado aos propósitos de Deus para a igreja e para o mundo. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 adverte que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, enfatizando a natureza repentina e inesperada da intervenção divina. No entanto, este aviso é dirigido aos despreparados, não àqueles que vivem em Cristo. Os crentes que cultivam prontidão, vigilância espiritual e obediência fiel podem enfrentar o arrebatamento com confiança, não com medo. O momento, embora misterioso, não é aleatório. É intencional, alinhado com o plano divino de Deus para redenção e recompensa. Existem várias interpretações quanto às visões pré-tribulação, meia-tribulação e pós-tribulação. A pré-tribulação sugere que os crentes são levados antes do início do julgamento de Deus sobre a terra, oferecendo proteção contra o pior da tribulação. A meia-tribulação propõe que a igreja suporta parte da tribulação antes de ser arrebatada. A pós-tribulação sustenta que o arrebatamento ocorre no final da tribulação, coincidindo com o retorno de Cristo para estabelecer seu reino. Cada visão tem argumentos bíblicos, mas o que permanece consistente em todas as perspectivas é o chamado para viver em prontidão, santidade e confiança em Jesus, independentemente do momento. Os sinais que precedem o arrebatamento destinam-se a encorajar vigilância, não pânico. As Escrituras descrevem decadência moral, falsos profetas, guerras e desastres naturais como parte do contexto mais amplo dos tempos finais. Mateus 24 e Lucas 21 delineiam estes sinais para preparar os crentes espiritual e emocionalmente. A ênfase está no discernimento, fidelidade e adesão à palavra de Deus, não na previsão de datas exatas. O momento está ultimamente nas mãos de Deus,
e sua soberania garante que seus propósitos não podem ser frustrados. Viver consciente do momento do arrebatamento incentiva a disciplina espiritual diária. Os crentes são chamados à oração, estudo das Escrituras, comunhão e evangelização. Ao manter um coração alinhado com Deus, os cristãos cultivam prontidão e expectativa, refletindo a urgência e importância do retorno de Cristo. Esta preparação assegura que a Igreja esteja espiritualmente equipada para encontrar Jesus a qualquer momento, plenamente revestida de justiça e fé. O momento do arrebatamento também enfatiza a esperança. A incerteza do momento exato não diminui sua certeza. João 14, 1-3. Assegura aos crentes que Jesus está preparando um lugar para eles e retornará para levá-los para casa. Esta promessa fomenta paciência, perseverança e confiança inabalável no plano de Deus. Os crentes são lembrados de que o arrebatamento é uma recompensa pela fidelidade, uma reunião divina de seu povo e o início de uma comunhão eterna que não pode ser interrompida por eventos terrenos ou cronogramas humanos. Em conclusão, o momento do arrebatamento é um mistério divino destinado a cultivar prontidão e confiança. Enquanto especulações abundam, as Escrituras se concentram em preparação, vigilância e alinhamento espiritual. Os crentes são chamados a viver em expectativa, cultivando santidade, esperança e serviço. O arrebatamento ocorrerá precisamente quando Deus pretende. E aqueles que são fiéis serão arrebatados para encontrar Jesus em glória, confirmando sua fé e cumprindo as promessas do plano eterno de Deus. Quem será arrebatado? A verdadeira noiva de Cristo. Ao considerar o arrebatamento, uma das questões mais importantes que os crentes perguntam é: quem será levado? A Bíblia é clara que o arrebatamento não é um evento aleatório, nem se destina ao mundo em geral. É especificamente para aqueles que pertencem a Jesus Cristo, a Igreja, sua noiva espiritual. Ao longo das Escrituras, a imagem da noiva ilustra o relacionamento íntimo entre Cristo e seus seguidores, um relacionamento construído sobre fé, obediência e amor. Aqueles que são arrebatados são aqueles que entraram em aliança com Cristo, caminhando em justiça e confiando plenamente em sua promessa de salvação. É essencial entender que o arrebatamento não é sobre perfeição, mas sobre fé. Os crentes são chamados a viver em prontidão, buscando a santidade e cultivando uma vida centrada em Cristo. Paulo enfatiza em 1 Tessalonicenses 5:9 que Deus não nos destinou para a ira, mas para a obtenção da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram Cristo e depositaram sua confiança nele são os que Deus prometeu reunir. Isso inclui tanto aqueles que foram martirizados por sua fé, quanto aqueles que estão vivos, demonstrando que o arrebatamento abrange todos os seguidores fiéis, independentemente de suas circunstâncias terrenas. A preparação espiritual para o arrebatamento é crucial. As Escrituras chamam os crentes à vigilância, oração e obediência. Jesus repetidamente enfatizou a prontidão em Mateus 24, 42, 44, instando seus seguidores a permanecerem alertas porque não sabem o dia ou a hora exatos. Fazer parte da noiva de Cristo envolve manter um relacionamento próximo com Ele, cultivar maturidade espiritual e viver com uma perspectiva eterna. Aqueles que são levados são aqueles que se comprometeram plenamente, cujas vidas estão ancoradas na palavra de Deus e que permaneceram firmes na fé, apesar de provações, perseguições ou desafios. Compreender a identidade daqueles que serão arrebatados também requer uma distinção entre Israel, a Igreja e o mundo nas profecias dos tempos finais. A Igreja, composta tanto de judeus quanto de gentios que depositaram sua fé em Cristo, é o foco principal do arrebatamento. Enquanto Israel desempenha um papel central na profecia, as promessas relativas ao arrebatamento são dirigidas aos seguidores fiéis de Jesus. Reconhecer esta distinção evita confusão e ajuda os crentes a se concentrarem em sua prontidão espiritual pessoal e devoção. O arrebatamento também serve como um momento de vindicação divina para os fiéis. Aqueles que suportaram perseguição, ridicularização e provações por causa de Cristo serão reunidos a Ele, transformados e libertos do julgamento vindouro. Este livramento é tanto uma recompensa quanto uma demonstração da fidelidade de Deus, reforçando a verdade de que Ele protege, honra e sustenta aqueles que permanecem leais a Ele.
A promessa do arrebatamento destina-se a encorajar os crentes, proporcionando esperança e fortalecendo a determinação de viver em obediência e fé. É importante notar que o chamado do arrebatamento não depende apenas da força ou esforço humano, é a obra de Deus, executada de acordo com seu tempo perfeito. Os crentes são convidados a participar por meio da fé e obediência, mas a reunião final é orquestrada pelo próprio Jesus. Aqueles que são arrebatados são aqueles cujas vidas refletem um coração rendido, um espírito sintonizado com o Espírito Santo e uma busca consistente pela justiça. Desta forma, o arrebatamento é tanto uma promessa divina quanto um chamado à integridade espiritual pessoal. Finalmente, a promessa de quem será levado no arrebatamento proporciona tanto conforto quanto motivação. Assegura aos crentes que sua fé não é em vão e incentiva a vigilância espiritual diária. Ao entender que o arrebatamento é para a verdadeira noiva de Cristo, os seguidores são lembrados a priorizar a intimidade com Jesus, cultivar a santidade e permanecer fiéis em todas as circunstâncias. A identidade daqueles que serão reunidos sublinha a importância de uma vida plenamente devotada a Cristo, demonstrando que o arrebatamento é tanto uma recompensa quanto um cumprimento do amor de aliança de Deus. O que acontece durante o arrebatamento? O que dizem as Escrituras? O arrebatamento, conforme descrito nas Escrituras, é um momento de profunda transformação e intervenção divina. Aqueles que são fiéis a Cristo serão arrebatados para encontrá-lo nos ares, experimentando uma mudança física e espiritual que os prepara para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 51, 52 explica que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Esta transformação instantânea ressalta o poder divino envolvido, revelando que o arrebatamento não é meramente simbólico, mas um evento literal e sobrenatural, orquestrado pelo próprio Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, seus corpos ressuscitados e glorificados, perfeitamente preparados para se unirem aos crentes vivos que são levados. Esta união descrita em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 garante que todos os seguidores fiéis sejam reunidos, criando um corpo unificado que encontra Jesus nos ares. As imagens enfatizam alegria, reunião e o cumprimento das promessas de Deus. O arrebatamento é, portanto, um momento tanto de recompensa pessoal quanto de celebração comunitária, destacando a intimidade e o cuidado de Jesus por seu povo. O processo envolve tanto transformação quanto livramento. Os crentes são instantaneamente mudados de mortais para imortais, de corrupção para incorrupção. Esta transformação não é conquistada por obras, mas concedida pela graça de Deus, um cumprimento de sua aliança e uma demonstração de seu poder sobre a morte. Serve como uma garantia aos crentes de que limitações terrenas, sofrimento ou perseguição não podem impedir o plano de Deus ou a promessa de vida eterna. O arrebatamento é um resgate divino, uma reunião dos fiéis que exemplifica a proteção e o compromisso de Deus com seu povo. As Escrituras também enfatizam a visibilidade e glória deste evento. O próprio Jesus vem do céu, e os fiéis são erguidos para encontrá-lo. A linguagem de trombetas, chamados altos e reunião celestial, transmite a grandeza, certeza e orquestração divina do momento. O arrebatamento é tanto um encontro pessoal com Jesus, quanto uma demonstração cósmica da glória de Deus, ilustrando a significância da Igreja em seu plano eterno. Os crentes não são escondidos ou negligenciados. Eles são honrados e unidos em uma demonstração sobrenatural visível do cuidado de Deus. A esperança proporcionada pela compreensão do que acontece durante o arrebatamento encoraja os crentes a viverem com expectativa. Saber que se aproxima um momento em que serão reunidos a Cristo motiva a santidade, vigilância e fé ativa. Proporciona conforto para aqueles que enfrentam provações, segurança para aqueles que enfrentam perseguição e confiança de que as promessas de Deus são verdadeiras. O arrebatamento demonstra que o sofrimento é temporário e que a recompensa eterna aguarda aqueles que permanecem fiéis. Por fim, as Escrituras revelam que o arrebatamento serve tanto como culminação da promessa de Deus, quanto como início de uma nova era para os crentes. Marca a transição da vida terrena para a comunhão eterna com Jesus, das limitações mortais para a glória imortal.
Compreender este evento biblicamente corrige equívocos, dissipa o medo e infunde esperança, mostrando que o arrebatamento não é um momento de caos ou terror, mas uma reunião divina, alegre e transformadora. Os crentes são chamados a antecipá-lo, viver em prontidão e abraçar o conforto, segurança e glória que Deus prometeu à sua igreja fiel, vivendo à luz do arrebatamento. Preparação fiel. Viver à luz do arrebatamento exige intencionalidade, vigilância e um coração totalmente devotado a Jesus Cristo. A Bíblia repetidamente insta os crentes a permanecerem espiritualmente alertas, a caminharem em santidade e a cultivarem uma vida que reflete fé, obediência e expectativa das promessas de Deus. Mateus 24, 42, 44 enfatiza a prontidão. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar prontos, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esta prontidão não é passiva, é ativa, contínua e espiritualmente intencional. A preparação fiel começa com o cultivo de um relacionamento diário com Jesus. Oração, meditação nas Escrituras, adoração e obediência formam o fundamento da prontidão. Os crentes são chamados a buscar a santidade, alinhando suas vidas com a vontade de Deus e permitindo que o Espírito Santo molde o caráter, desejos e ações. O arrebatamento é um momento de transformação divina, mas viver fielmente de antemão garante que os crentes estejam espiritualmente equipados para encontrar Cristo com alegria, confiança e paz. A prontidão espiritual é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio, refletindo confiança nas promessas de Deus e reconhecimento de sua soberania. Outro aspecto da preparação é a vigilância na fé. Os crentes devem resistir às distrações mundanas, tentações e compromissos que podem embotar a consciência espiritual. O arrebatamento serve como motivação e lembrete de que a vida é temporária e que as prioridades eternas devem guiar as decisões diárias. Viver em expectativa encoraja os crentes a se concentrarem no serviço, evangelismo, discipulado e crescimento pessoal. Cada ação, palavra e decisão torna-se uma oportunidade para glorificar a Deus e demonstrar fidelidade, garantindo prontidão para o momento em que Cristo retornar. A preparação fiel também envolve comunidade e responsabilidade. A Bíblia chama os crentes a encorajarem uns aos outros, fortalecerem a fé uns dos outros e proporcionarem apoio no crescimento espiritual. Comunhão, discipulado e orientação criam um ambiente onde a prontidão é nutrida coletivamente. Ao compartilhar sabedoria, ensino e encorajamento, o corpo da igreja ajuda os crentes a permanecerem firmes, vigilantes e espiritualmente preparados para o arrebatamento. Viver à luz da volta de Cristo não é um empreendimento solitário, mas uma jornada comunitária de fé, amor e edificação mútua. Santidade e obediência são centrais para a preparação. Os crentes são instruídos a examinar suas vidas, arrepender-se do pecado e buscar a justiça consistentemente. O arrebatamento é um evento santo, e aqueles que são levados são chamados a serem separados, consagrados e espiritualmente preparados. Esta busca pela santidade é motivada não pelo medo, mas pelo amor a Cristo, desejo de intimidade com Ele e expectativa da alegria de encontrá-lo. Romanos 13, 11, 12 encoraja os crentes a despertarem do sono espiritual, a deixarem as obras das trevas e a viverem à luz do retorno iminente de Cristo. Viver em prontidão também significa cultivar esperança e perseverança. Provações, sofrimento e desafios fazem parte da vida. No entanto, servem para refinar a fé e o caráter. Os crentes que perseveram, confiam em Deus e mantêm o foco espiritual são fortalecidos e preparados para fazer parte do arrebatamento. A promessa do retorno de Jesus proporciona encorajamento, conforto e motivação para permanecer firme, demonstrando que a esperança em Deus capacita os crentes a navegar pela vida com alegria, confiança e propósito. Por fim, a preparação inclui viver com testemunho e evangelismo intencionais. O arrebatamento é um motivador para proclamar o Evangelho com ousadia, compartilhar a esperança de Cristo e influenciar outros para a eternidade.
Os crentes são chamados a viver vidas visivelmente fiéis, demonstrando o amor, verdade e justiça de Deus. A expectativa do retorno de Cristo inspira urgência, devoção e ousadia no serviço, garantindo que os fiéis não apenas se preparem, mas também contribuam para a prontidão espiritual de outros. Em resumo, viver à luz do arrebatamento envolve engajamento espiritual ativo, santidade pessoal, responsabilidade comunitária, perseverança, esperança e testemunho ousado. É um chamado para abraçar as promessas de Deus, alinhar a vida diária com sua vontade e cultivar prontidão para o momento em que Jesus retornar. A preparação fiel é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade, capacitando os crentes a encontrar em Cristo com alegria, confiança e perspectiva eterna. Conclusão: vivendo com expectativa e esperança. O arrebatamento, quando compreendido biblicamente, não é fonte de medo ou confusão, mas uma profunda promessa de esperança, resgate divino e alegria eterna para os fiéis. Ele lembra aos crentes que Jesus Cristo está vindo buscar seu povo, que a palavra de Deus é digna de confiança e que os fiéis serão transformados e unidos a Ele em glória. Ao viver com expectativa, os crentes são encorajados a cultivar santidade, vigilância espiritual, apoio comunitário, perseverança e testemunho ativo. Compreender a realidade bíblica do arrebatamento transforma a vida cotidiana, motiva os crentes a priorizarem valores eternos, manterem uma vida centrada em Cristo e se prepararem espiritualmente para o encontro supremo com Jesus. O medo do desconhecido é substituído pela confiança nas promessas de Deus, esperança em sua fidelidade e alegria na certeza de seu retorno. O arrebatamento assegura aos crentes que sua fé não é em vão e que o tempo de Deus é perfeito. Viver com esperança significa abraçar o plano de Deus em todos os aspectos da vida. Desafios, provações e incertezas tornam-se oportunidades para crescimento espiritual e demonstração de fé. Os crentes são chamados a permanecer alertas, firmes e obedientes, sabendo que cada ato fiel contribui para a prontidão para o momento em que Jesus vem reunir sua igreja. Esta perspectiva encoraja confiança, alegria e uma vida com propósito. Em última análise, o arrebatamento é um lembrete do amor, proteção e soberania de Deus. Esqueça o que lhe foi dito por especulações populares ou mitos culturais. As Escrituras fornecem clareza, segurança e orientação. O evento foi projetado para honrar os fiéis, resgatar os devotos e cumprir as promessas de Deus de maneira tangível e transformadora. Os crentes são capacitados a viver com ousadia, fidelidade e perspectiva eterna, confiantes de que a promessa do retorno de Jesus é verdadeira e que a preparação traz paz, esperança e alegria. O arrebatamento chama cada crente a viver em prontidão, cultivar santidade, perseverar na fé e compartilhar ativamente o Evangelho. Ele inspira coragem, aprofunda a devoção e assegura que a esperança permaneça forte, mesmo em meio às incertezas da vida. Ao abraçar a verdade bíblica do arrebatamento, os crentes podem experimentar encorajamento diário, clareza espiritual e um profundo senso de propósito, vivendo na expectativa do glorioso momento em que Jesus Cristo vem reunir seus fiéis. Não deixe de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com todos que você ama. O tempo é curto e precisamos despertar os corações para a verdade do arrebatamento como a Bíblia realmente ensina. Ative as notificações para não perder nenhuma revelação profética que pode fortalecer sua fé nestes tempos finais. Que a paz de Jesus esteja com você enquanto se prepara para este glorioso encontro nos ares.